um garoto que foi mandado para outro mundo para se tornar um herói e que agora busca vingança por ter sido humilhado. O episódio começa mostrando um pouco sobre a infância do nosso protagonista Touka. E como podemos ver, não foi muito fácil, porque ele era constantemente violentado por seu pai. Aparentemente, ele batia no Touka somente por prazer. A cena corta, então já vemos ele adolescente, onde está indo para uma viagem escolar. Ele tenta defender uma garota chamada Sogou, que é a representante de classe, e que estava tentando defender o Yasuo, que estava sofrendo por conta de umas brincadeiras do Oyamada. Mas o Touka age quase que por impulso, porque quando o cara olha para ele com uma cara feia, ele logo se assusta e recua. Depois aparece o Kirihara, que aparentemente vai ser aquele cara meio chato e empolgado do anime. Essa primeira cena, ela serve mais para apresentar os personagens da obra. Acredito que aqueles que terão mais visibilidade ao decorrer do anime. Logo depois disso, eles são teletransportados para o outro mundo, onde são apresentados a uma deusa chamada Vitius, que conta para eles do porquê foram invocados, que foi para se tornarem os heróis e que lutarão contra o Império Demoníaco, e que a única forma de retornarem para o seu mundo é derrotando o Rei Demônio. A deusa também mostra que nesse mundo eles possuem poderes, e logo começa a medição para ver o quão fortes são com uma esfera mágica. O Oyamada é um dos primeiros e consegue um rank A, mas nem deu tempo direito para ele comemorar, achando que seria o mais forte, porque o Kirihara logo de cara pega o rank S, que segundo a deusa é o mais forte. A Sogou também consegue o rank S, e junto dela mais outra personagem. E chega a hora do nosso prota medir o seu poder. Mas quando ele toca na esfera mágica, a esfera tem uma reação um pouco estranha. E logo, a deusa o corta e pede pro próximo ir medir o poder. Tudo indicando que aparentemente ele é de um rank muito baixo. Nisso, o Touka começa a ficar pensativo, imaginando que até nesse mundo de fantasias, ele não tem força alguma. O Yasuo, que logo de início estava sofrendo bullying, consegue o rank A. E pelo que a deusa falou, ele tem a mesma força de um herói do passado, que era denominado Herói das Trevas. Depois que todos medem os poderes, a deusa conta que é preciso fazer um ritual, onde o mais fraco entre eles será descartado para uma ruína. E o mais fraco, claro, é o Touka. Segundo a Vitius, essas ruínas são meio que uma segunda chance para o herói, e que se ele sair vivo de lá, eles não interferirão mais no seu destino. Mas veremos que não é bem assim. O Touka tenta de todas as formas convencer a deusa a não jogá-lo lá, mas tudo em vão. O Touka tenta falar até com o Yasuo para que ele o ajude. Então, em um flashback, mostra que quando ele sofria bullying, o Touka sempre o ajudava. Mas agora que ele conquistou o rank alto e o Touka está em apuros, ele simplesmente deu as costas para o Touka e o humilhou, dizendo que ele é de um rank muito baixo. Sem que ninguém consiga o ajudar, ele é teletransportado para as ruínas, onde logo já tem que lutar pela sua vida, pois aparece um minotauro gigante. A princípio, ele nem sabe o que fazer, porque segundo a deusa, os seus poderes são muito inferiores, e ele não tem qualquer chance contra qualquer inimigo. Então ele sai correndo, mas quando percebe que não vai dar para escapar, ele tenta usar a sua habilidade e consegue paralisar o minotauro. Ele não imaginou que daria certo, por tudo que a deusa falou de sua habilidade e que era inútil. Depois de usar a habilidade 3 vezes em 2 monstros e na deusa antes de ser teletransportado, ele percebe que não tem mais MP. O MP é tipo uma estamina de poder para medir o quanto ele pode usar a sua habilidade. Agora sem MP e o minotauro de volta para atacá-lo, ele percebe que está frustrado com tudo o que aconteceu, não só na sua infância, mas também agora. Nisso podemos ver uma aparente mudança de personalidade, onde ele sai de um protagonista triste e frustrado para um que busca a vingança contra todos os que o humilharam algum dia, e principalmente contra aquela deusa.
Logo no segundo episódio, Tolkien tem que utilizar um pouco da sua vida como estamina para conseguir derrotar os monstros com o veneno. Com a evolução do seu nível, agora ele consegue paralisar vários monstros de uma só vez. E também descobre que não dá para usar o mesmo feitiço em o mesmo alvo duas vezes. Então, é nesse momento que ele ativa a sua habilidade roubada de protagonista. Ao derrotar vários monstros, o seu nível começa a subir absurdamente. Ele foi tipo do nível 5 para o 300 em um piscar de olhos. Os monstros que antes ele enfrentava com medo de morrer, agora estão correndo dele. E o poder dele é muito apelão. Além de conseguir paralisar o seu alvo, depois disso ele pode lançar um veneno e daí é só esperar o alvo desviver. E tipo, não é como a deusa mencionou que o efeito é muito pouco, tanto do veneno quanto da paralisia. Demora muito para passar. E dependendo do nível dele em relação ao do inimigo, não dá para acabar antes dele desviver. O Tolkien então diz que está com muita fome, mas não encontra nada que pareça ser alimento ali por perto. Então ele tenta comer um dos monstros que ele tinha derrotado, mas quando provou, não era nada apetitoso. Foi então que ele percebeu que a bolsa que a deusa tinha mandado junto dele para as ruínas mudar de cor. Ele utiliza um pouco de MP para abrir e ver o que tem dentro. E quando abre, tem um pacote de bacon e uma Coca-Cola. Ele até chora de alegria sem acreditar no que estava vendo. No meio disso tudo, é mostrado mais um flashback da infância do Tolkien, onde ele aparece chorando por tudo o que acontecia com seus pais. Nesse ponto da história, mostra que ele foi levado para a casa dos tios e criado a partir daí por eles, vivendo uma vida mais feliz e sem mais choros. Voltando para as ruínas, ele caminha por elas procurando a saída e encontra vários ossos de pessoas que não conseguiram sair de lá. E um desses foi de uma pessoa que era chamada de Herói das Trevas, exatamente igual ao Yasuo. Junto a isso, ele descobre também um livro de artes proibidas, um pergaminho de magia que ele não consegue ler e por fim, o nome do monstro mais poderoso das ruínas e que ceifou a vida de quase todos que tentaram sair, o Devorador de Almas. Depois de percorrer por mais algum tempo, ele encontra enfim a saída, mas percebe que junto dela está o Devorador de Almas. Depois de tentar lançar um ataque e ser atacado sem nem mesmo pronunciar o nome do seu ataque, ele percebe que será muito difícil de enfrentá-lo. O monstro então sai da parede e vai em direção a ele, junto de outros monstros que tinham o rosto das pessoas que ele desviveu. O Tolkien finge que não consegue desviver aqueles monstros e que ele ainda é humano. Assim ele percebe que dessa forma o Devorador sente mais e mais prazer com a luta. Então ele começa a fazer isso de forma que ele acredite que o Tolkien está com muito medo. Ele faz um verdadeiro teatro para que o Devorador de Almas sinta mais prazer com aquilo e que fique vulnerável. E quando finalmente ele atinge o seu pico de prazer, no mesmo instante o Tolkien lança um feitiço de paralisia nele, derrubando-o no chão. Essa luta foi muito psicológica, onde podemos ver a genialidade desse protagonista, que mesmo contra um inimigo na teoria mais poderoso, ele conseguiu descobrir uma abertura perfeita para derrotá-lo. O Devorador de Almas foi muito decepcionante, muito por conta das coisas que eram ditas sobre ele, e que por conta do próprio, era quase zero a chance de sair daquelas ruínas. Mas o Tolkien acabou derrotando bem facilmente, mas claro que com muita estratégia e com a genialidade que ele tem. Depois disso, Tolkien o finaliza com um veneno. Então temos uma cena muito legal, onde todas as almas daqueles que foram desvividos ali nas ruínas aparecem e agradecem ao Tolkien por ter vencido o monstro e saído de lá com vida. Até o Herói das Trevas agradece a ele e pede que ele derrote a deusa por eles também. Com isso, podemos ver que essa deusa não é boa coisa. E agora, fora das ruínas, vai começar realmente a jornada do Tolkien em busca de vingança contra a deusa. No começo do terceiro episódio, ele mostra os outros alunos da turma, onde estão treinando e subindo de nível. Nisso, a gente já consegue ver uma discrepância absurda entre eles e o Tolkien,
porque enquanto o Touka já tá lá pro nível 300, eles ainda estão, como por exemplo o Kirihara, no nível 18. Então acho que não é o Touka que é o fracassado. Do outro lado da floresta, a Kobato e a Asagi estão conversando, e a Asagi fala que muito provavelmente a turma deles acabará se dividindo, porque existem pessoas com um ego muito grande. Dirá você, né, Yasuo? E ainda por cima tem a questão das classes, que foi ranqueado de classe E até a classe S. Então ela pergunta para Kobato se ela irá entrar no grupo dela, já que por ela ser classe D, provavelmente não entrará no grupo do Kirihara, por exemplo. E ela ainda diz que a Sogou irá ser desvivida de qualquer forma. A Kobato se assusta com isso e não entende do porquê, e nem a gente também. Mas a Asagi diz que ela não tem que se preocupar tanto com isso, se ela for do grupo dela, claro. Já que mesmo que ela seja de uma classe bem baixa, há outras coisas que ela pode contribuir no grupo. E desde que eles consigam derrotar o exército do Rei Demônio, tudo dará certo para eles. Depois disso, ela pede que tragam um monstro para que a Kobato o derrote, já que ela ainda não fez isso e que foi algo que a deusa pediu para que eles pudessem evoluir de nível. Mas a Kobato fica receosa e com muita pena do monstrinho, e a Asagi pede que ela faça isso logo, se não quiser ser eliminada igual o Touka. Então, ela pega a espada e derrota o bichinho. Sinceramente, deu um pouco de dó do bichinho. Após isso, a Asagi diz que agora ela faz parte do grupo dela, mas a Kobato fica muito triste do que fez e passa um flashback na cabeça dela do Touka, de quando ele pegou um gatinho que tinha sido atropelado e levou para ser tratado. Então ela chora, dizendo que não poderia ter feito outra coisa. A cena então corta para a Sogou, que estava acabando de acordar, com muita dor ainda na barriga por conta do golpe da deusa de quando ela tentou salvar o Touka. Ela então vai conversar com a deusa sobre o Touka. A deusa fica chorando e lamentando sobre o que aconteceu com ele e de que era inevitável, já que é uma política do reino, mas que não há tempo para ficar lamentando, já que o ritual ainda está em andamento. E nos últimos dias em que a Sogou ficou dormindo, vários dos alunos da turma saíram para ver se conseguiam derrotar algum monstro, mas que alguns deles não conseguiram se defender e acabaram desqualificados. E ela então pergunta se o objetivo deles então é eliminar os mais fracos, e a deusa diz que isso é a política do reino. A Sogou diz que não concorda com o que eles estão fazendo. A deusa ri dela e diz que muitas pessoas têm pontos de vista diferentes, mas ela, como deusa, precisa aceitar e entender o ponto de vista de cada um. Mas mesmo assim, fala que precisam se desfazer do que não tem valor. A Sogou fala que como guerreira de classe S, ela tem muito valor, e a deusa concorda. Então, como guerreira, ela cumprirá o seu dever como herói para compensar as pessoas que não conseguiram passar no teste, fazendo com que elas não sejam eliminadas. A deusa acha uma boa proposta, mas não diz que a aceita, e pede para apertar a mão da Sogou em sinal de reconciliação por conta do soco que deu nela, e fala que tem grandes expectativas sobre ela. Quando sai da sala, a Sogou percebe que as mãos da deusa são muito frias. Não sei se isso é uma informação importante, mas eu tô contando aqui. Enquanto isso, na Floresta Negra, vemos aparecer uma nova personagem, que está sendo perseguida por um grupo de mercenários. Essa personagem é chamada de Princesa Guerreira. Então já corta a cena para o Touka na saída das ruínas, onde ele está revendo as suas habilidades e como são usadas. Ao entrar na floresta, ele vê alguns slimes reunidos, fazendo bullying com outro slime menor. Primeira vez que vejo isso. Mesmo assim, ele consegue se desvencilhar e bate nos outros slimes. O Touka fica impressionado com isso e ajuda ele, paralisando todos eles e os envenenando. Mas logo depois ele desfaz a paralisia e o veneno e manda os slimes embora, ficando somente o slime menor paralisado. Então o Touka se desculpa por não tê-lo ajudado antes e o elogia por ter suportado aquilo. Depois ele desfaz a paralisia e se despede do slimezinho. Mas ele começa a seguir o Touka, e aparentemente ele vai adotá-lo.
E de fato o Touka o adotou. E eles estão lendo o livro de magia que ele pegou nas ruínas. Então ele explica pro Slimezinho a jornada que está seguindo e pergunta se ele realmente quer seguir junto com ele. O Slimezinho concorda. Depois disso, o Touka dá o nome de Pigmaro para ele. Voltando novamente para a Princesa Guerreira, onde os mercenários já estão bem na sua cola. Então ela é obrigada a lutar contra eles. Mas os mercenários encontram primeiro o Touka, que se assusta entre aspas com ele. Eles dizem que vão ser obrigados a desviver o Touka antes de pegar a garota e ficam se gabando que o trabalho será bem fácil e de todas as coisas que irão fazer com ela quando pegá-la. Com isso, o Touka tenta se afastar deles, e um consegue perceber e o impede. O Touka implora para que eles o deixem ir, mas um deles diz que não é possível e tenta atacá-lo. Então o Touka usa o feitiço de paralisia. É claro que ele só estava fazendo uma cena ali para que eles pensassem que ele estava realmente com medo. Mas o Touka só queria testar se os seus feitiços funcionavam também em humanos, e percebe que a única exceção é a deusa. Então ele diz que não se importa em acabar com eles ali mesmo, e que não faz diferença nenhuma à vida deles. E é o que ele faz, desvive todo mundo ali com muita facilidade. O Touka então percebe que tem mais uma pessoa ali, que é a Princesa Guerreira, que não entende como todos eles desapareceram tão rapidamente. Ela consegue sentir somente a presença do Touka. Ele usa o slime como distração e consegue paralisá-la. Ele então diz que percebeu a intenção dela de atacá-lo, mas tem algo a mais. Pergunta se pode conversar com ela. Ela pergunta qual é o objetivo dele. Ele diz que não é daquela região e que só quer que ela o ajude a se localizar por ali. A princesa pergunta onde estão os outros 4. O Touka pergunta se eles são amigos dela e ela retruca dizendo que não. Ele então deixa que ela consiga mover a boca para responder às suas perguntas, porque ainda não confia totalmente nela, pois já passou por muita coisa. Ela então novamente pergunta onde eles estão, e o Touka diz que os desviveu, e pergunta se tem algum problema. Ela diz que não, mas que eles são vigilantes sagrados, e ainda pergunta se ele tem algum aliado, e ele diz que sim, mas não pretende revelá-lo. Ela o agradece por ter respondido às perguntas e diz que confia no que ele disse. Touka também diz que acha que ela não é uma pessoa ruim, e ela vê que conquistou um pouco da confiança dele. Ele diz que, assim como ela, não pretende revelar algumas coisas sobre ele, e ela concorda. O Touka vai direto ao ponto e pergunta se ela conhece essas escrituras. Ela diz que pode ser uma variação da sua língua, mas mesmo assim não consegue ler. E diz que há uma pessoa que conseguiria ler isso para ele. Uma pessoa chamada Bruxa dos Tabus, e que pode encontrá-la na Terra dos Monstros de Olhos Dourados, mas que é uma região muito perigosa. Ele então agradece a informação, mas ela diz que ainda não é o suficiente para pagar a dívida com ele, já que o Touka salvou a vida dela. Mas ele diz que eles estão empatados e que não possui dívida. O Touka percebeu que ela é uma pessoa muito gentil e que até se parece com a sua tia. Por isso ele ficou preocupado. Ele então fala que ela estará livre daqui a um tempo, mas que não garante a segurança dela até lá, e vai embora agradecendo. O Touka diz que não é que ele sente prazer em desviver alguém, mas tem as suas próprias regras para que isso aconteça. Ele ainda está preocupado de quando a garota se libertar ainda vir atrás dele para atacá-lo. Então ele pede para o Pigmaro o ajudar, olhando sempre à sua retaguarda. E com isso, chega ao fim o terceiro episódio. Então é isso, se você gostou, peço que deixe aqui embaixo o seu like, se inscreva aqui no canal e se quiser que eu traga mais episódios desse anime, pode deixar o seu comentário aqui embaixo que eu farei com todo o prazer. Então é isso, otaquinhos, até a próxima!